Em nosso planeta, há lugares tão grandes e extremos, onde manter tradições milenares como dividir a esposa com viajantes, viver em temperaturas abaixo de 50 graus negativos ou ser o país com o maior número de mulheres solteiras do mundo se torna real. E o que você pensaria se eu lhe dissesse que nesse país há mães que deixam seus bebês dormirem ao relento em temperaturas congelantes para torná-los mais fortes? Esse lugar existe e se chama Rússia, e você provavelmente achará impossível defini-lo em uma ou poucas palavras. Se você pensa na Rússia, provavelmente já pensou no frio, ou palavras como vodka ou Putin já o confundiram. Mas, como você verá, a Rússia é muito mais incrível do que tudo isso. Prepare-se para viajar pela Rússia e conhecer realidades tão extremas como ter os vilarejos mais frios, a linha ferroviária mais longa, as prisões mais perigosas do mundo ou o maior número de mulheres solteiras do mundo. Você terá dificuldade em acreditar que coisas tão incríveis acontecem nesse país, como a moda de usar ambulâncias como táxis para evitar o trânsito para milionários, ter um presidente que foi espião da KGB. Ou que é aqui que a pessoa reconhecida como a mais remota e solitária do planeta viveu por décadas. Não perca este novo vídeo Mundo Sem Censura para conhecer a Rússia como você nunca a imaginou antes. Vamos começar. Para que você conheça melhor os lugares e tradições mais remotos, selvagens e surpreendentes da Rússia e suas curiosidades mais incríveis, é bom começar descobrindo brevemente a geografia e a história recente da Rússia. Dessa forma, fica mais fácil entender melhor a incrível realidade de regiões como a Sibéria e suas terríveis prisões conhecidas como gulags, vilarejos como Oymyakon, reconhecido como o lugar mais frio do planeta, ou regiões como Chukotka, um lugar repleto de esquimós que mantém tradições milenares tão surpreendentes quanto a de compartilhar esposas com visitantes. A Rússia é o maior país do mundo e se estende por 2 continentes, Europa e Ásia, cobrindo uma área total de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Faz fronteira com 16 países, incluindo Finlândia, China e Coreia do Norte, o que reflete seu vasto território. Sua localização geográfica lhe confere uma diversidade climática única no mundo, variando de regiões árticas no norte a áreas subtropicais no sul. Por isso, a temperatura na Rússia em diferentes épocas do ano é a mais variável do mundo, variando de 67 graus Celsius negativos a mais de 45 graus Celsius. Pensando no frio, há um vilarejo chamado Oymyakon, com o título de lugar mais frio do mundo, tendo registrado uma temperatura de menos de 67 graus Celsius negativos. Devido a esse clima extremo, e a fim de preparar sua população, especialmente nessas regiões, a Rússia tem uma prática única que certamente surpreenderá você. Muitas mães e pais russos nessas áreas costumam deixar seus bebês do lado de fora por longos períodos, mesmo no meio do inverno, para que eles possam se acostumar com o frio. Dessa forma, esses pais costumam agasalhar seus bebês e colocá-los em carrinhos de bebê do lado de fora de lojas ou estabelecimentos, enquanto fazem compras ou realizam tarefas, para que possam dormir ou descansar no ar frio. Esse costume se baseia na crença de que a exposição controlada a temperaturas frias fortalece o sistema imunológico das crianças, tornando-as mais resistentes a doenças e mais bem preparadas para enfrentar o clima rigoroso do país. Essa diversidade climática impressionante também se traduz em uma rica variedade de paisagens, que vão desde tundras congeladas em regiões como a Sibéria até a taiga densa e terras agrícolas férteis. A população da Rússia, apesar de seu vasto tamanho, é estimada em cerca de 146 milhões, o que a torna um dos países mais populosos do mundo, embora sua densidade populacional seja uma das mais baixas do mundo, com apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado. Isso se deve à concentração da população nas regiões ocidentais do país, especialmente na parte europeia, onde estão localizadas cidades como Moscou e São Petersburgo, enquanto vastas áreas na Sibéria e no Extremo Oriente permanecem escassamente povoadas. Um fato surpreendente e muito marcante, que você pode achar interessante, é que a Rússia é considerada o país com o maior número de mulheres bonitas e solteiras do mundo. Além de toda a beleza natural e cultural que você está descobrindo, boa parte dessa beleza se reflete em suas mulheres. A Rússia é reconhecida mundialmente
como um dos países com as mulheres mais bonitas. E isso é comprovado pelo sucesso consistente das mulheres russas em vários concursos de beleza internacionais. Mas, mais do que a beleza delas, há uma estatística impressionante que destaca um dos principais atrativos turísticos do país, pois a Rússia é considerada o país com o maior número de mulheres solteiras do mundo. Diferentes censos mostram que o número de mulheres na Rússia é muito maior do que o número de homens que residem no país. 73 milhões de homens são contados para 84 milhões de mulheres. Em outras palavras, há mais de 11 milhões de mulheres a mais do que homens. Essa desigualdade de gênero tem levado grande parte da população feminina a pensar em deixar o país em busca de relacionamentos. Uma curiosidade sobre as mulheres russas é que elas gostam de se vestir com roupas elegantes, independentemente de estarem indo à padaria ou levando o lixo para fora de casa. Para elas, é sempre importante estar bem vestida e maquiada. Esse é um dos lemas das mulheres russas, pois elas acreditam que é necessário chamar a atenção com sua aparência e elegância para serem notadas por sua beleza interior. Com tudo isso em mente, gostaríamos de lhe perguntar: você gostaria de conhecer a Rússia e suas mulheres? Essa diversidade entre homens e mulheres na Rússia tem muito a ver com o passado recente do maior país do planeta. Conhecer sua história é fundamental para você entender melhor a realidade atual da Rússia, um país que passou por grandes transformações ao longo dos séculos. A Rússia, com seu vasto território e rica história, há muito tempo é uma das potências mais influentes do mundo. Na época dos czares, antes da Revolução de 1917, a Rússia era um dos maiores e mais poderosos impérios do mundo, estendendo-se da Europa Oriental até o Pacífico. Entretanto, a Primeira Guerra Mundial e a subsequente Guerra Civil Russa deram início a um período de instabilidade que culminou com a criação da União Soviética em 1922. Durante o século XX, a Rússia, como parte da União Soviética, esteve no centro de alguns dos conflitos mais importantes do mundo, incluindo a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto devastador sobre a população russa. A União Soviética sofreu enormes perdas humanas e milhões de homens morreram nas linhas de frente. Essas perdas não apenas deixaram uma marca profunda na sociedade, mas também contribuíram para um desequilíbrio demográfico que persiste até hoje, como você viu, com muito mais mulheres do que homens no país. No final da década de 1980, o colapso da União Soviética deu início a uma nova era para a Rússia, marcada por profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. Hoje, a Rússia continua sendo uma nação com um legado histórico complexo, onde o passado influencia muitos aspectos da vida moderna. No contexto global, a Rússia desempenha um papel crucial, não apenas por causa de seu tamanho e de seus recursos naturais, mas também por causa de sua influência geopolítica. Apesar de sua baixa densidade populacional, sua capacidade de projetar poder e seu papel em organizações internacionais destacam sua importância no cenário mundial. Além disso, sua rica história e cultura, influenciadas por várias etnias e tradições, fazem da Rússia um país único e fascinante no mapa mundial. É por isso que a Rússia é muito mais do que Putin, seu presidente, ou os conflitos atuais, uma realidade que faz desse país um dos mais belos do mundo. Pensando em Putin, você sabia que ele começou sua carreira como espião da KGB? Bem, Vladimir Putin começou sua carreira no Serviço de Inteligência Soviético, a KGB, o equivalente russo da CIA americana, no ano de 1975. Durante seu tempo na KGB, Putin foi designado principalmente para o trabalho de contra-inteligência e mais tarde foi enviado para Dresden, na Alemanha Oriental. Durante seu período na Alemanha, Putin trabalhou em operações de inteligência, que incluíam a coleta de informações sobre o Ocidente e a prevenção de deserções. Seu tempo nessa organização o treinou em habilidades fundamentais, como discrição, análise estratégica e lealdade à estrutura de poder, características que definiriam seu estilo político no futuro como presidente da Rússia. Após a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, Putin retornou à Rússia e deixou a KGB em 1991, pouco antes de a agência ser dissolvida.
Depois disso, ele se envolveu na política da cidade de São Petersburgo, trabalhando para o prefeito. Sua carreira política decolou quando, em 1919, foi nomeado primeiro-ministro pelo então presidente Boris Yeltsin. Putin conquistou rapidamente a confiança de Yeltsin, e quando Yeltsin renunciou em 31 de dezembro de 1919, Putin tornou-se presidente interino. Alguns meses depois, ele venceu a eleição presidencial, dando início ao seu longo reinado no poder que continua até hoje. Pensando no poder de Putin e da Rússia, é bom você conhecer o centro do poder político e religioso do país, conhecido como Kremlin. Embora muitos acreditem que a palavra Kremlin seja usada como sinônimo do parlamento russo, esse não é o caso. Historicamente, Kremlin se refere a uma cidade fortificada e, na verdade, há cerca de 20 Kremlins na Rússia. Embora o mais famoso seja o vasto complexo fortificado no coração de Moscou, um dos símbolos mais emblemáticos da Rússia. Originalmente construído como uma fortaleza medieval no século XII, o Kremlin tem sido o centro do poder político e religioso da Rússia há séculos. Dentro do Kremlin está o grande sino do Kremlin, que, pesando aproximadamente 200 toneladas, é o maior sino do mundo. Entretanto, apesar de seu tamanho imponente, ele nunca foi tocado devido a uma fratura que o impede de ser usado. Dentro de suas paredes há palácios, catedrais e escritórios do governo, incluindo a residência oficial do presidente russo. O Kremlin não é apenas um centro político, mas também um local cultural e histórico, com museus que abrigam tesouros de valor inestimável, como as coroas dos czares e obras de arte russas. Sua arquitetura imponente e sua história fazem dele um lugar de poder e um dos destinos turísticos mais importantes da Rússia. Em frente ao Kremlin fica a Praça Vermelha, outro local icônico de Moscou, a capital russa. Essa praça testemunhou alguns dos eventos mais cruciais da história da Rússia, desde os desfiles militares da era soviética até as manifestações políticas contemporâneas. Um lugar onde história, política e cultura convergem, ela oferece uma visão profunda da identidade russa. Moscou, a capital da Rússia, é a maior e mais populosa cidade do país, com uma população de mais de 12 milhões de habitantes. É o centro político, econômico e cultural da nação, e sua influência se estende por todo o país. Moscou é uma cidade vibrante e dinâmica que mistura o antigo e o moderno. Além do Kremlin e da Praça Vermelha, Moscou abriga uma impressionante variedade de teatros, museus e parques. Além de tudo isso, outra curiosidade que poucas pessoas sabem é que ela é a cidade com o segundo maior número de milionários per capita do mundo, depois de Nova York. Uma curiosidade bem menos surpreendente do que a que associava esses super ricos a uma extravagância única no mundo, já que, devido ao péssimo trânsito dessa grande cidade, por um tempo, virou moda entre esses milionários alugar ambulâncias para poder se locomover rapidamente pela cidade. Você pode achar isso difícil de acreditar, mas como pode ver, a Rússia é um dos lugares mais incríveis do planeta. Moscou também é conhecida por sua arquitetura stalinista, com suas 7 irmãs, arranha-céus imponentes que dominam o horizonte da cidade, e seu sistema de metrô, considerado um dos mais bonitos do mundo. Entre seus arranha-céus, Moscou possui o arranha-céu mais alto da Eurásia. Esse enorme edifício é chamado de Federation Tower e tem 374 metros de altura. A Federation Tower faz parte do Centro Internacional de Negócios de Moscou, também conhecido como Cidade de Moscou, uma área de arranha-céus modernos que simboliza o crescimento econômico e a ambição da capital russa. Quanto ao metrô de Moscou, ele é reconhecido como um dos mais famosos e belos do mundo. Ele foi construído durante a era soviética como um palácio do povo, com estações adornadas com esculturas, mármore e decorações luxuosas. Tanto que 44 delas são consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco. O metrô transporta mais de 10 milhões de pessoas por dia, com uma rede que se expandiu desde sua inauguração em 1935 para 340 quilômetros e mais de 200 estações, o que o torna o 5º metrô mais longo do mundo. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, suas estações serviram como abrigos antiaéreos, e algumas foram projetadas para proteção contra ataques nucleares.
Pensando em vagões, trens e linhas ferroviárias, a Rússia é mundialmente conhecida por ter a linha ferroviária mais longa do planeta, a Ferrovia Transiberiana. Essa impressionante rota se estende por 9.289 quilômetros da cidade de Moscou até Vladivostok, na costa do Pacífico. A linha é tão grande que a Transiberiana cruza 8 fusos horários, atravessa 16 grandes rios, incluindo o Volga e o Amur, e passa por vastas regiões que vão desde as planícies europeias até os montes Urais e as estepes siberianas. A viagem inteira leva aproximadamente 7 dias, sem interrupção, e oferece vistas de tirar o fôlego de diversas paisagens, desde florestas boreais até lagos cristalinos, como o Baikal, o mais profundo do mundo. A região da Sibéria, onde termina a rota dessa enorme linha ferroviária e onde se encontra o belo lago Baikal, é provavelmente um dos lugares mais extremos e difíceis de se viver no planeta. Uma região que abriga as pessoas mais frias do planeta, que você conhecerá em breve, mas que, apesar disso, é um lugar habitável e habitado, com mistérios e realidades tão fascinantes que fazem desse um destino e um lugar único no mundo. É mundialmente conhecida por suas vastas paisagens naturais, clima extremo e história e cultura únicas, devido à sua localização em um dos cantos mais remotos do planeta. Abrange uma área de nada menos que 13,1 milhão de quilômetros quadrados, que é tão grande quanto o México e o Brasil juntos. No entanto, tem uma população de apenas 40 milhões de habitantes, 70% dos quais vivem em áreas urbanas. A Sibéria é tão grande que ocupa aproximadamente 76% da área total da Rússia. Mas, apesar de seu tamanho, seu clima e condições de vida são tão extremos que ela tem uma das menores densidades populacionais do mundo, com apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado. Provavelmente é por isso que foi na Sibéria que se decidiu, há muitos anos, criar uma enorme prisão longe do mundo. Você deve estar pensando, como é possível que nessa região remota, tão distante e tão inóspita à vida, um lugar habitável como uma dessas prisões possa ser criado? A resposta remonta a séculos atrás, quando o regime russo decidiu criar ali a prisão mais hostil e distante da vida. Uma prisão chamada Gulag. Entrando em detalhes sobre o Gulag, a prisão mais mortal e remota, é importante entender que a palavra Gulag é um acrônimo russo que significa Main Directorate of Correctional Labor Camps. Foi durante o regime soviético que a Sibéria se tornou sinônimo de sofrimento e opressão. Para punir dissidentes políticos e aqueles considerados uma ameaça ao regime, o Gulag foi estabelecido na remota Sibéria. Milhares de pessoas foram enviadas para esses campos de trabalho forçado, onde enfrentaram condições desumanas e trabalho árduo em um ambiente implacável. A criação do Gulag foi motivada não apenas por razões políticas, mas também pela necessidade de explorar os vastos recursos naturais da Sibéria. Os prisioneiros do Gulag foram usados para construir estradas, ferrovias e outras infraestruturas em condições extremamente severas. Mas, além de seu objetivo oficial, o Gulag tornou-se um lugar de terror e desespero, onde a vida tinha pouco valor e a morte era uma companhia constante. Ao longo dos anos, o Gulag gerou inúmeros mistérios e lendas, e nos últimos tempos, também ficou conhecido pela morte de um de seus prisioneiros mais famosos, um oposicionista, advogado e político russo chamado Alexei Anatolievich Navalny. Além da morte recente de Navalny, disse que as florestas siberianas estão repletas de valas comuns onde jazem os restos mortais de milhares de prisioneiros esquecidos. Fala-se também de fantasmas que vagam pelos campos abandonados, buscando justiça para os condenados injustamente. Essas histórias aumentam a aura de mistério que envolve o Gulag, lembrando-nos das profundezas da crueldade humana e da resistência do espírito humano. O clima extremo da Sibéria é uma das características mais notáveis e desafiadoras dessa região. Com invernos longos e verões curtos, mais intensos, a Sibéria apresenta uma amplitude térmica extrema durante todo o ano. Aqui estão alguns fatos importantes sobre o clima da Sibéria e como ele afeta a vida na região. Seu clima é tão extremo que o lugar reconhecidamente mais frio do mundo, um pequeno vilarejo chamado Oymyakon,
está localizado aqui, com temperaturas que desafiam a resistência humana. Oymyakon também é conhecido como o Polo do Frio, e isso tem tudo a ver com seu clima extremo, pois esse local remoto registrou recordes históricos de 72 graus Celsius negativos, tornando-o um símbolo extremo da natureza implacável da Sibéria para o mundo. Em meio a essa paisagem congelada, o povo de Oymyakon forjou uma vida adaptada às condições extremas, onde o calor da comunidade e as técnicas tradicionais de sobrevivência são essenciais para enfrentar os rigores do inverno siberiano. Para o povo da Sibéria, a vida em um clima tão extremo exige adaptação contínua e resiliência excepcional. Pensando nessa resiliência e capacidade, é bom você conhecer outra das curiosidades que tornam a Sibéria única, além do Gulag e suas condições. A Sibéria não é um país em si, mas uma vasta região que se estende por grande parte do norte da Ásia, principalmente na Rússia. A Sibéria é tão grande que ocupa 77% de toda a superfície da Rússia, ou seja, mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia de sua magnitude, a Sibéria poderia caber em vários países da América do Sul, como Brasil, Argentina e Peru juntos, e ainda sobraria muito espaço. No entanto, apesar de ser a maior, a Sibéria tem uma densidade populacional muito baixa, com apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado, porque poucos se atrevem a viver lá. Acredite ou não, a Sibéria também é o lugar onde a pessoa considerada a mais eremita do planeta viveu por muitos anos. Um título conquistado por uma mulher siberiana chamada Agafia Likova, escolhida como a mais eremita do mundo, depois de viver por quase 84 anos nas montanhas da Sibéria, isolada por mais de centenas de quilômetros de seus vizinhos. A mulher não tem eletricidade ou transporte e sobrevive com as batatas e os vegetais que cultiva. Ela também tem uma rede de pesca e uma cabra que ordenha diariamente. Likova e sua família fugiram da perseguição religiosa de Stalin em 1936. Depois disso, eles tiveram 4 filhos e viveram isolados do resto do mundo. Ela ficou tão isolada que passou a Segunda Guerra Mundial sem saber o que havia acontecido. Em 1898, ela teve seu primeiro encontro com pessoas de fora, um grupo de geólogos soviéticos que lhe disse que Stalin havia morrido. Em 1981, os 3 irmãos de Agafia morreram e, em 1998, seu pai também morreu. A partir de então, a mulher passou a viver na companhia de Erofei Serov, um geólogo que se mudou para a casa dela a poucos metros de distância. Erofei morreu em 2015 e ela continua a viver em sua cabana na montanha, totalmente isolada do mundo. Parece surpreendente, e para nós também espantoso que uma pessoa possa viver longe do resto do mundo, e ainda mais em um lugar onde a neve e o gelo parecem ser uma constante que pode tornar a vida muito complicada. Antes de continuarmos, gostaríamos de lhe perguntar: você acha que conseguiria viver sozinho nas profundezas da Sibéria ou em vilarejos como Oymyakon? Se sim, quanto tempo você acha que duraria? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Essa é a melhor maneira de você apoiar o mundo sem censura e nos ajudar a continuar trabalhando para oferecer a você o melhor conteúdo. Então, obrigado a você. O Lago Baikal, conhecido como a Pérola da Sibéria, é a joia mais preciosa dessa região remota. Com suas águas cristalinas e profundezas misteriosas, esse lago é o mais antigo e profundo do mundo, abrigando uma biodiversidade única e paisagens de tirar o fôlego. No inverno, o Baikal se transforma em uma paisagem mágica, com suas águas congeladas criando formações de gelo cristalino que são um deleite para os olhos. O lago é o maior reservatório de água doce do mundo, com 1/5 das reservas de água doce de todo o planeta Terra. Esse lago também é o reservatório de água doce mais profundo do mundo, atingindo uma profundidade de mais de 1.640 metros, o equivalente a 2 arranha-céus Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, com mais de 820 metros, empilhados um sobre o outro. Outro lugar único no mundo que existe na Sibéria são os Montes Urais. Essas montanhas separam a Europa da Ásia e são uma cadeia de montanhas de beleza estonteante. Com picos escarpados, vales profundos e vastas florestas,
os Urais são um paraíso para caminhantes, escaladores e exploradores. Além de seu cenário de tirar o fôlego, os Urais também abrigam uma rica história e cultura, com assentamentos antigos e tradições que datam de séculos atrás. Além do Lago Baikal e dos Montes Urais, a Sibéria também possui uma das florestas mais fascinantes do planeta, considerada por muitos como uma floresta sem fim. Isso ocorre porque a taiga siberiana é a maior floresta do mundo, estendendo-se por vastas extensões da Sibéria com suas infinitas árvores coníferas. Esse ecossistema único, também conhecido como floresta boreal, se estende por quase 60% do país, cobrindo mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. É o lar de uma incrível variedade de vida selvagem, incluindo ursos, linces, alces e muito mais. A mudança de cores da taiga ao longo das estações, desde o verde exuberante do verão até o branco brilhante do inverno, cria um espetáculo visual sem igual. Outro dos lugares menos conhecidos, mas surpreendentes, da Sibéria é a cidade de Norilsk, reconhecida por alguns cientistas como a cidade mais poluída do mundo, e também a cidade mais setentrional com mais de 100 mil habitantes. Essa cidade, situada acima do Círculo Polar Ártico, é tão poluída por causa de sua indústria de mineração e fundição de metais, que produz níquel, cobre e paládio, gerou níveis alarmantes de poluição do ar, liberando dióxido de enxofre e outras toxinas que devastaram o ambiente natural e afetaram a saúde de seus habitantes. Pode parecer incrível, mas é verdade que, em um lugar tão remoto e selvagem, possa existir o que é considerado por muitos como a cidade mais poluída do planeta. Além de Moscou, da Sibéria e das maravilhas geográficas do país, São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, também é considerada por muitos como a mais bonita do país. Fundada por Pedro o Grande no ano de 1703, São Petersburgo foi a capital imperial da Rússia por mais de 2 séculos e é conhecida por sua arquitetura elegante e pela rede de canais que lhe renderam o apelido de Veneza do Norte. Entre suas joias estão o Palácio de Inverno, que abriga o Museu Hermitage, uma das maiores coleções de arte do mundo. São Petersburgo também é famosa por suas noites brancas durante o verão, quando o sol mal se põe e a cidade ganha vida com festivais e eventos culturais. Sua combinação de história, arte e beleza natural faz dela um destino imperdível. Com a cultura e as tradições em mente, é bom que você saiba mais sobre um dos lugares mais extraordinários do planeta, seus costumes e seu povo. Essa região russa é Chukotka, provavelmente a região habitada mais fria e remota do planeta. Um lugar com curiosidades tão extremas como seus habitantes esquimós, que mantêm relações íntimas sem tirar a roupa e até compartilham esposas entre os homens da comunidade ou com visitantes, para tentar sobreviver como espécie. Uma região onde o frio pode ser tão intenso que os casais preferem fazer sexo sem tirar a roupa durante os meses mais rigorosos e onde, devido ao solo congelado e ao permafrost, os mortos costumam ser mantidos em garagens ou porões até que chegue o verão e eles possam ser enterrados. Como você entenderá agora, a região de Chukotka é provavelmente o lugar onde o homem encontra os limites da terra e da sobrevivência, um lugar envolto em lendas e mistérios, onde a natureza selvagem significa que somente os mais resistentes podem viver. Para chegar às terras remotas de Chukotka, a partir de Moscou, é necessário percorrer mais de 6.000 quilômetros a nordeste, passando por vastas paisagens até chegar a essa região, provavelmente uma das mais inóspitas e misteriosas da Rússia e do mundo. Nessa área, onde o vento ártico sopra com força implacável e as temperaturas podem cair abaixo de 50 graus Celsius negativos, a Terra está em um estado de glaciação perpétua. Esse congelamento contínuo faz com que enterrar cadáveres nessa região seja uma tarefa extremamente difícil. Para entender melhor, é bom saber que Chukotka é dominada pelo permafrost, uma camada de solo que permanece permanentemente congelada, às vezes a vários metros de profundidade. Esse solo congelado é tão duro que cavar sepulturas nele é praticamente impossível sem maquinário pesado, e em muitas áreas, nem mesmo essa tecnologia é suficiente.
O permafrost levou as pessoas dessa região do mundo a adotar métodos alternativos para lidar com seus mortos. Durante séculos, algumas comunidades construíram criptas acima do solo ou estruturas elevadas onde os corpos são colocados em caixões que ficam fora do contato direto com o solo congelado. Essas criptas são projetadas para resistir a condições climáticas extremas, protegendo os restos mortais e honrando o falecido. Enquanto outras pessoas nessa região recorreram a práticas como o armazenamento temporário de corpos em locais como garagens, porões ou instalações especiais durante o inverno, até que o solo amoleça o suficiente no verão para permitir o enterro, usando cemitérios localizados em áreas onde o permafrost é mais raso ou inexistente para facilitar o enterro. Chukotka, embora seja uma das regiões menos conhecidas e habitadas do mundo, tem uma área de mais de 700 mil quilômetros quadrados, maior do que países como a Espanha ou a França, mas abriga uma população de apenas 50 mil pessoas. O povo de Chukotka, em sua maioria esquimós, não só compartilha laços culturais com outros grupos esquimós, como os inuites de regiões como o Alasca ou a Groenlândia, mas também muitos costumes exclusivos, como oferecer suas mulheres AOS visitantes, sobre os quais você aprenderá em breve. Toda a população de Chukotka é um mosaico de grupos étnicos, em sua maioria indígenas, que aprenderam a sobreviver e prosperar em um dos ambientes mais extremos do planeta. O maior grupo étnico é o Chukchi, com cerca de 15 mil pessoas. Apesar do isolamento, do frio congelante e da presença limitada da modernidade, o povo de Chukotka é conhecido por sua hospitalidade única, oferecendo uma recepção singular nessa parte inóspita do mundo. Uma das características mais marcantes de grupos étnicos como os Chukchi é sua hospitalidade e abertura a AOS visitantes. Os estrangeiros, turistas ou visitantes são recebidos com o calor característico da região, sendo-lhes oferecida comida e bebida abundantes e, em algumas ocasiões, acomodação em suas tradicionais iarangas, construções projetadas para resistir ao frio extremo, acompanhadas da hospitalidade e do carinho de suas mulheres. Essa recepção reflete não apenas a gentileza, mas também a disposição de compartilhar sua vida e cultura, além de motivos ainda mais adaptativos que você conhecerá agora com mais detalhes. A vida nessa região também inclui uma flexibilidade surpreendente em questões de casamento, onde a interação com visitantes de outras nacionalidades não é incomum, e as mulheres Chukchi, conscientes de suas tradições e habilidades, podem demonstrar um senso surpreendente de independência e abertura para novas experiências. Essas mulheres esquimós, de acordo com suas tradições, costumam ser tão hospitaleiras com os visitantes que até dividem suas camas com estranhos e turistas, sempre com o consentimento de seus maridos. Essa prática, que é mais hospitaleira do que íntima, está profundamente enraizada nos costumes dos povos esquimós de Chukotka e perdura há séculos. Pode parecer estranho para muitos, mas para as sociedades esquimós, esse símbolo de hospitalidade faz muito mais sentido do que pensamos. Durante anos, antropólogos e acadêmicos pesquisaram a fundo essas tradições, que também são encontradas em comunidades inuites em regiões como o Alasca, a Groenlândia e o Canadá, chegando à conclusão de que, devido ao isolamento e às condições adversas dessas áreas, essa prática tinha o objetivo de fortalecer a comunidade e perpetuar essas sociedades. Essas práticas facilitavam a possibilidade de gravidez entre as mulheres esquimós, o que não só contribuía para repovoar áreas pouco habitadas, mas também para garantir a continuidade da sociedade, fornecendo mais mãos para atividades essenciais, como a caça e outras tarefas coletivas, fundamentais para a sobrevivência dessas comunidades tribais, e é por isso que ainda hoje, no século XXI, as sociedades esquimós dessa região do planeta continuam a realizar práticas tão estranhas e malucas para a maioria, como essa. Como você pode ver, a geografia e o clima extremos dessa região levaram as pessoas a adotar costumes surpreendentes como esses, mesmo quando se trata de relações íntimas. Em Chukotka, também é comum que os casais tenham intimidade sem tirar a roupa, devido ao frio implacável. Essa prática se deve à necessidade de preservar o calor do corpo em um ambiente em que a exposição ao ar frio
mesmo que por breves momentos, pode ser perigosa. As roupas tradicionais são projetadas especificamente para essas condições, com furos estratégicos que permitem manter o contato íntimo sem perder a proteção contra o frio. Outro dos lugares mais incríveis e belos da Rússia é a península de Kamchatka, localizada no extremo leste do país, um paraíso natural cheio de contrastes e maravilhas geográficas. Esse canto remoto do país oferece uma mistura fascinante de vulcões ativos, geysers borbulhantes, fiordes escarpados e fontes termais relaxantes. Sua paisagem atrai aventureiros e amantes da natureza em busca de uma experiência única, onde a beleza selvagem e a tranquilidade se encontram em perfeita harmonia. Kamchatka é um destino privilegiado para aqueles que desejam explorar a beleza selvagem do mundo natural. Com uma dúzia de vulcões ativos, alguns deles cobertos de neve durante a maior parte do ano, a paisagem vulcânica oferece vistas de tirar o fôlego e oportunidades para caminhadas e exploração. Os geysers, que jorram da terra quente, dão um toque surreal aos arredores, enquanto as fontes termais proporcionam um retiro quente e relaxante após um dia de exploração desse terreno acidentado. Além de sua geografia deslumbrante, Kamchatka também é o lar de uma presença budista surpreendentemente forte, com uma comunidade budista pequena, mas significativa. Essa comunidade, composta em grande parte por descendentes de imigrantes da Mongólia e do Tibete, estabeleceu templos e monastérios na região. Esses espaços sagrados oferecem um oásis de espiritualidade e calma em meio à paisagem selvagem e exuberante desse país incrível. Um país tão surpreendente quanto suas curiosidades. Uma que poucas pessoas sabem é que, ao contrário do que muitos pensam, a bebida mais consumida na Rússia não é a vodka, mas o chá. O chá tem uma longa história na cultura russa, que remonta ao século XVII, quando foi introduzido da China. Ao longo dos séculos, o chá se tornou uma parte essencial da vida cotidiana. Beber chá é uma atividade social na Rússia, apreciada tanto em momentos de relaxamento quanto em reuniões familiares. Poucas pessoas sabem que o icônico videogame Tetris foi criado na Rússia, no ano de 1984, pelo engenheiro russo Alexei Pakitnov. E menos ainda poderiam imaginar que o criador de um dos videogames mais jogados na história da humanidade não recebeu um único dólar até muitos anos depois de sua criação. Mas essa foi a história. Alexei Pakitnov criou o Tetris como um desafio pessoal, inspirado nos jogos de sua infância. Ele escolheu o nome Tetris porque a palavra tetra, que significa 4 em grego, se referia às peças de 4 blocos do jogo. Embora o Tetris tenha se tornado rapidamente um fenômeno mundial, poucos sabem que seu criador, Pakitnov, não recebeu um único dólar por sua criação no início, pois os direitos do jogo foram licenciados pela empresa soviética Elorg, uma empresa soviética criada para supervisionar a distribuição estrangeira do conteúdo. Após anos de conflito pelos direitos do Tetris, envolvendo empresas como Atari, Sega e Nintendo, Pakitnov finalmente se mudou para os Estados Unidos, onde continuou sua carreira no desenvolvimento de videogames e trabalhou para a Microsoft. E foi somente no ano de 1996, após a dissolução da empresa Elorg, que ele finalmente pôde reivindicar seu reconhecimento como o verdadeiro criador do Tetris e ganhar seus milhões em lucros por ter sido, e ainda ser, um dos videogames mais amados e jogados do mundo. Como você viu, conhecer a Rússia tem muitas semelhanças com Tetris e seus diferentes níveis, criando um verdadeiro desafio em que beleza e curiosidades surpreendentes se unem para dar forma a um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Um país tão grande que é o lugar com o maior fuso horário do mundo, abrigando até 11 fusos horários diferentes. O que significa que, quando é meio-dia em cidades como Kaliningrado, já é meia-noite em regiões como Kamchatka. Esperamos que você tenha gostado de descobrir a Rússia, uma das regiões mais inóspitas e selvagens do planeta, mas também uma das mais belas e misteriosas, aprendendo sobre tradições e curiosidades que deixariam mais de uma pessoa sem palavras. Se for o caso, não se esqueça de deixar um comentário contando o que mais o surpreendeu na Rússia e de dar um like.
pois você sabe que isso é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura a continuar trabalhando para trazer vídeos tão interessantes quanto este, todas as semanas. E não perca o vídeo que vem depois deste, para que você continue se divertindo com as maravilhas, os mistérios e as curiosidades que tornam único este belo planeta chamado Terra. Clique nele, você vai gostar.